Pastor Everton, por favor, meu pastor. Pastor Cláudio, você viu? Carne e osso, irmão. Trouxemos o homem, irmão. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Rapaz, eu sou fã do pastor Cláudio Tirapelli. Eu e minha esposa, a pastora Luziléia, mandou recomendações aos pastores da casa, o pastor Denilson. Ângelo, que mora no meu coração já faz... Eu não vou falar a quantidade de tempo, não, que essas coisas revelam idade, Jesus. E idade traz experiência, não deixa a gente velho. É verdade ou não? Amém. A pastora Luziléia não pôde estar comigo devido às agendas. Nossa, que está corrida para a glória do Cristo, mas nós vamos proclamando o reino de Deus na face da terra. Deus vai reverberando isso através das vidas e o nome de Cristo vai sendo glorificado. Em nome de Jesus. Aqueles que puderem abrir Isaías capítulo de número 39, quando os irmãos procuram livro do profeta Isaías, capítulo de número 39. Quantos irmãos procuram? Quero aqui agradecer ao Senhor Deus pela oportunidade de estarmos aqui para adorar a Jesus e nessa noite sermos um porta-voz de sua mensagem. Vamos ter um carinho especial por essa casa. Vocês sabem que vocês moram no meu coração. Paz, eu vi uma profecia se cumprindo na vida de um baterista aqui tocando ali. Falei, meu Deus. Há anos atrás eu falei, Ângelo, esse rapaz vai ser um bom baterista, esse moço. Na época era uma criança, na hora que eu vi ele tomando todo o espaço da bateria, que ele cresceu, meu Deus, é isso aí, Léo, vai para cima, em nome de Jesus. Diz o texto, nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou deles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, prata, ouros, especiarias, os óleos finos e todo o arsenal e tudo quanto se achava nos teus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim de Babilônia. Perguntou-lhes: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo o que há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em sua casa, com que entesouraram os teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Os teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é esta palavra do Senhor, que disseste, pois pensava haverá paz e segurança em meus dias. Queridos, há um provérbio grego que vai dizer: uma sociedade cresce quando homens velhos plantam árvores sob as quais nunca se sentarão. Nós vivemos em dias do imediatismo. Na mídia social, para algo emplacar, para um vídeo hypar, para um vídeo viralizar, ele precisa ter alguns ganchos. Mas dentre essa perspectiva, ele precisa ser um vídeo rápido. Precisa ser rápido. Ninguém consegue ficar olhando para um vídeo por muito tempo. Conteúdos profundos são conteúdos que não chamam a atenção. São conteúdos que não prendem a atenção. Com isso, reverbera uma sociedade imediatista. Temos também as plataformas, o iFood, que você pede brevemente, se demorar mais do que 1 hora, você cancela o seu pedido. Se demorar mais de 40 minutos, você já está lá reclamando: ei, está demorando o meu pedido. A previsão de chegada, aí você pode cancelar porque está demorando. Então, diante disso, reverbera em uma sociedade imediatista aqueles que pensam no agora. Temos o micro-ondas,
que você coloca o alimento ali, em poucos segundos já esquentou. Há quem dizer que as mulheres hoje em dia já não cozinham mais, pastor Denilson. Lembra aquele almoço do domingo que tinha antes, que preparava, chamava a família? É muito melhor nós comprarmos alguma coisa. Acordar cedo, 6 horas da manhã, para preparar uma feijoada. Acordar cedo para cortar os ingredientes, ou até mesmo preparar um dia antes. Isso parece que se acabou. Nós estamos vivendo em dias em que esse imediatismo tem instalado em nossas casas e na nossa sociedade. E com isso, nós não pensamos no amanhã. Nós não pensamos em construir uma história. Nós não pensamos naquilo que podemos deixar de legado. Pastor, explique mais. Vamos entrar na palavra. A Bíblia, todas as vezes que nós lemos, o contexto histórico. Antigamente, ai meu Deus, olha eu nostalgista. Antigamente, havia aquela cultura simples. Deus vai falar comigo, né, pastor Denilson? Então eu vou abrir a Bíblia de forma aleatória. E no versículo que cair, tenho a convicção que Deus está falando comigo. Mas de forma simples, Deus lá do céu é soberano. E eu acredito que Deus falava através disso. Mas às vezes caía em textos em que tal gerou tal, ciclano gerou beltrano. E às vezes você entende, poxa, que significado tem isso? Que importância tem isso? O judeu, ao escrever textos como esses, tinha a intenção de levar a história, eu quero profetizar, de levar um legado de geração em geração. E eu quero profetizar porque hoje é dia dos pais. Eu quero declarar nessa noite de hoje que os pais aqui presentes, em sua prole, deixarão um legado extraordinário. Aleluia. O texto em apreço trata-se dos reis, dos melhores reis de Judá. Um homem de fé que experimentou milagres, mas que no presente momento ele reprova em um teste crucial na sua vida, o teste de não pensar na próxima geração. Quando nós lemos o capítulo 39, há uma gravidade, porque nós olhamos para o retrovisor no capítulo 38, Ezequias havia recebido uma sentença de morte. Isso eu preguei aqui cerca de alguns meses atrás, né, pastor Denilson? Falando sobre o poder da oração e a eficácia. Ele recebe uma sentença, então imagina o pastor da época. Pastor Denilson vai lá na minha casa, pastor Everton, é o seguinte: prepara a pastora Luzileia, prepara a tua casa, porque certamente você vai morrer. E vira as costas. Imagina receber uma notícia dessa. É claro, vamos colocar o rosto em parede e as lágrimas vão descer. Nós vamos clamar ao Senhor: Deus, tem de misericórdia de mim. O profeta chega diante do rei: certamente você vai morrer. O rei Ezequias, qual é a conduta? Vou orar ao Senhor, vou clamar ao Senhor. Ele chora contra a parede. E o que diz a Bíblia Sagrada? O profeta vira as costas enquanto ele está no palácio. Deus grita: profeta Isaías, eis-me aqui, Senhor. Vai lá e desprofetiza aquilo que tu profetizou. Aleluia, glória a Deus. Mas imagina se fosse tu chegar diante do rei e falar: ô Ezequias, o que foi dito agora há pouco pode desconsiderar. Deus revogou, tu vai viver. Tudo bem, glória a Deus, maravilha. Mas o rei Ezequias, acamado, em estado febril, alguns historiadores vão dizer que poderia ser uma úlcera que se instaurou em seu estômago, ou que de repente poderia ser um câncer. Ele se levanta e olha para o profeta: você está de brincadeira comigo? Tu falou uma palavra comigo e agora tu está voltando atrás? E parece que eu vejo nesse contexto Deus contextualizando para em dias, em palavras nossas atuais, Deus olhando para o profeta: fica tranquilo, eu entendo ele. Diga para ele que eu vou revogar 15 anos da vida dele. Como prova disso, havia um monumento em que o sol batia
E os graus detalhavam as horas do dia através daquele monumento. Diga para o rei que eu vou voltar 15 graus. Oh, glória a Deus. E aqui eu quero declarar para você que o poder da oração de um crente tem poder de movimentar os céus, tem poder de movimentar os astros, tem o poder de movimentar o sol, a lua, as estrelas, a terra. A oração de um crente tem poder de movimentar os anjos. Ô rei, vai voltar 15 graus. Legal. Só que eu fico imaginando o diálogo de Deus com a terra. É o seguinte: teve uma oração, teve lágrimas na parede, tu voltarás 15 graus. Gente, a ideia da terra voltar 15 graus, teria uma ideia das tragédias que poderiam acontecer? A terra ser dizimada, maremotos, terremotos, destruições, todo um contexto, todo um ecossistema. E eu fico imaginando a terra tendo esse diálogo com Deus. Vai morrer todo mundo. E Deus olhando para a terra: a minha palavra tem garantia. Volta, porque eu seguro, e tudo será preservado. Aleluia. Vem a notícia de cura que ocorre em todo o mundo. E aqui entra o capítulo 39 que nós estamos lendo. A visita de Merodach-Baladã. E aqui entra o cerne da mensagem e a seriedade daquilo que Deus colocou no meu coração. Porque diz o texto que eles chegam enviando em cartas, presentes. A Babilônia, nesse contexto, não era um grande império que destruiria Jerusalém. Era apenas uma província rebelde tentando formar alianças na Assíria. Mas qual que era a armadilha? E aqui está um grande segredo. Porque eles se achegam não com espada para destruir, mas eles vêm com presentes, vêm com elogios. Satanás, muitas vezes, a estratégia talvez não é vir com guerra, com pressões e opressões. Às vezes, a estratégia do inferno para destruir famílias está muito ligada a uma sedução no orgulho, a uma sedução no status, a uma sedução na vaidade. Mas eu venho como ministro da palavra denunciar que toda estratégia preparada contra o povo de Deus já está denunciada. Vai cair por terra toda astúcia e cilada do inimigo contra a nossa casa. Aleluia. E qual que é o perigo no versículo? Nós vamos observar quando nós lemos. Ezequias se alegra por causa deles. Ezequias não glorifica a Deus que o curou. No capítulo anterior, a alegria dele foi política e narcisista. Ele se sentiu importante. Quantas vezes como pais, às vezes nossas conquistas, nós ficamos alegres e nós ficamos regozijantes em exibir aquilo que conquistamos, seja ele um sucesso acadêmico, seja ele um sucesso financeiro, e às vezes esquecemos de testemunhar as maravilhas e as obras que Deus fez em nossas casas. Mas eu quero lhe dizer, haverá um testemunho que nós vamos declarar para a glória do Cristo. E às vezes nós abrimos a nossa casa sem discernimento. Ezequias abre a casa do tesouro, da prata, do ouro, das especiarias, do arsenal. Ele mostra tudo. Olha a ingenuidade espiritual de Ezequias, porque ele achou que Babilônia era amiga. O orgulho de Ezequias foi tamanho em dizer: olha o que eu conquistei, olha os espojos das batalhas. Mas nós bem sabemos que Ezequias não guerreou uma batalha sequer, pastor Denilson. Tudo aquilo foi promovido por Deus. O patrocinador das batalhas de Ezequias, o guerreiro de batalha de Judá era o próprio Deus. E ele começa a declarar para Merodach-Baladã: olha só as minhas conquistas, olha só os meus espojos, olha só aquilo que eu conquistei. Ei, Ezequias, quem não se lembra do rei Senaqueribe destruído, as cartas de afronta? Em uma noite, cerca de 150 mil soldados são mortos. Por quem? Deus envia um anjo naquela noite.
A vitória de Ezequias foi dada pelo próprio Deus, mas ele expôs aquilo que deveria ser guardado. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria te declarar que nem tudo deve ser exposto para todos. Precisamos de proteção espiritual. E eu quero lhe perguntar quais são as Babilônias que nós temos deixado entrar em nossas casas. As ideologias tóxicas que entram através da internet, do TikTok, do Instagram, através da inversão de valores, aquilo que as nossas escolas estão promovendo. Eu quero denunciar isso e declarar que os nossos filhos serão uma referência, que a nossa prole será uma prole abençoadora. Eu quero vos declarar as palavras de Deus a Moisés: ei, eu estou disposto a abençoar até 1000 gerações. Eu quero profetizar que os seus netos serão governantes nessa nação. Eu quero profetizar que os seus filhos serão os pastores da próxima geração. Eu quero te declarar que os filhos e os teus filhos serão abençoados. Eu quero profetizar. Ai, meu Deus do céu, estou debaixo de uma unção profética aqui. O meu corpo está arrepiado. Eu quero declarar para esses jovens que estão aqui: ei, vocês promoverão o avivamento extraordinário amanhã. Ai, meu Deus do céu, isso vai reverberar pelas nações. Eu quero vos declarar que Deus vai levantar missionários através das nossas crianças. Deus vai fazer coisas incríveis. Alguém acredita nisso? Mas para isso precisamos entender que não podemos abrir o cofre da nossa intimidade familiar, dos valores espirituais da nossa casa, para um mundo que não teme a Deus. Isso seria um suicídio geracional. Isaías chega diante do rei Ezequias com 2 perguntas: de onde vieram? E o que viram em tua casa? Percebam que a palavra Bait no original do hebraico, me perdoe dizendo, Bait não é apenas uma estrutura de tijolos, é a linhagem, é um lar, é a herança. Deus estava perguntando o que o mundo está vendo na sua família. Se hoje entrasse dentro da nossa casa um profeta, sem avisar, o que ele estaria vendo? Um altar de adoração a Deus, ou uma vitrine de vaidades? Hoje o mundo vê uma família pela janela filtrada das redes sociais, mas Deus contempla a realidade dos nossos corações e a realidade da nossa casa. Qual foi a resposta de Ezequias? Eles viram tudo. Não há nada que eu não tenha mostrado. Ezequias mostra o ouro, mas não mostrou o Deus que deu o ouro. Ezequias mostrou a prata, mas esqueceu de declarar: foi tudo Deus, foi tudo Deus, foi tudo Deus, é tudo para Ele, e para Ele é toda honra e toda glória, em nome de Jesus. A consequência do orgulho de Ezequias é terrível, porque imagina, Isaías profetiza, tudo aquilo que ele exibiu seria levado para a Babilônia no futuro, mas o pior não era a perda dos bens materiais. E o versículo 7 é o cerne da mensagem e a conclusão. Diga: por quê, pastor? Porque no capítulo 39, no versículo 7, está o segredo dessa mensagem. Olha só o que diz o texto: dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos do palácio do rei da Babilônia. Meu Deus. Um eunuco perdia sua identidade, sua liberdade, sua capacidade de gerar vida. O orgulho de um pai custou a fertilidade e a continuidade da família dos filhos. Essa profecia se cumpre cerca de 100 anos depois. Sabe quem eram os descendentes de Ezequias que foram levados para a Babilônia e transformados em eunucos? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A grande verdade é que precisamos nos atentar: que os pequenos atos de vaidade, concessões, negligência espiritual
na nossa geração pode gerar um cativeiro na vida dos nossos filhos e netos. Mas eu quero repreender essa palavra em o nome de Jesus. Os nossos filhos e netos serão totalmente possuídos pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. Serão cheios de autoridade divina. Aleluia. Ezequias ouve que seus filhos serão escravizados, mutilados e responde: boa é a palavra do Senhor, pois haverá paz e segurança em meus dias. Ezequias se tornou individualista, porque a tragédia não ia acontecer no mandato dele, ele se conforma com isso. Agora imagina se fosse Davi chora por Absalão, Moisés intercede pelo povo, mas Ezequias não se importa com seus filhos, porque o conforto no tempo dele estava garantido. Eu quero declarar nessa noite de hoje, você que é pai, você que instrui nessa virtude, nessa missão, você que é avô, você que é mãe, nós não fomos chamados para ter um egoísmo espiritual e declarar: eu estou salvo, meu filho que se vire. Por isso que quando eu olho para o irmão Ângelo, eu lembro de quanto ele chorou pelo seu filho, e agora ele ministra na bateria. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Porque um pai e uma mãe segundo o coração de Deus plantam sementes de salvação, choram de madrugada, lutam em oração para que a fé atravesse os séculos. Você pode levantar uma de suas mãos? Eu posso plantar uma tâmara que eu não vou vê-la crescer. Pode durar 30, 40, 50 anos, mas aquilo que ele determinou, aquilo que ele profetizou vai se cumprir. Eu quero que você profetizasse sobre os seus filhos agora. Eu queria que você profetizasse sobre a sua prole agora. Eu queria que você profetizasse agora sobre a sua descendência agora. Eu gostaria que você profetizasse. Aleluia. O maior legado não é o ouro que nós podemos juntar, não é a nossa conta bancária recheada, porque nós não podemos deixar apenas o dinheiro sem Deus, porque isso é financiar a ida deles para a Babilônia. Mas como é que a nossa história muda, pastor? Fechando as portas para a Babilônia. Façamos uma auditoria espiritual no nosso lar hoje. O que é que precisa ser retirado? Mostremos o Deus que opera em nossa casa. Certifiquemos que a glória vai para o Senhor e não para o nosso intelecto, não para o nosso bolso. Oremos para a nossa próxima geração. Lutemos pelo futuro espiritual dos nossos filhos e netos com a mesma força que nós trabalhamos para o seu sustento. Eu sei o que é rasgar a madrugada trabalhando para manter a casa, né, pastor Denilson? Não é fácil sustentar os nossos lares. O peso, ainda mais quando nós olhamos para a carga tributária da nossa nação. Eu nem quero entrar nesse mérito. Ainda mais quando nós olhamos para o imposto de renda. Meu Deus do céu, imposto de renda, leão. Aquele é o leão que ao derredor, é aquele que brama. Imposto de renda é esse leão, não é o leão da tribo de Judá. Mas em nome de Jesus eu quero te convidar a isso, a acordarmos, porque a grande verdade é: o inferno, a política estão tramando algo para destruir as nossas famílias, para inverter valores. Há um movimento no reino espiritual para desestabilizar o que é família, para desfragmentar as nossas casas. Mas em nome de Jesus, esse demônio está denunciado, porque as nossas famílias serão guardadas, as nossas famílias serão preservadas. Ai meu Deus, eu vou profetizar: as portas do inferno não vão prevalecer, as portas do inferno não vão prevalecer. Se coloque de pé, aleluia. As portas do inferno não vão prevalecer. Nós veremos testemunhos sobre os nossos filhos. Aleluia. Eu quero profetizar que haverá um testemunho de milagre.
Eu quero profetizar que os nossos filhos serão repletos de dons. A igreja de Corinto, os 12 dons serão manifestados sobre a nossa prole. Os nossos filhos terão dom de visão, dom de profecia, o dom do amor. Os nossos filhos terão discernimento de espírito. Eu estou sentindo uma virtude dos céus aqui. Há algo sendo derramado sobre esta igreja. Há algo sendo derramado sobre os filhos dos filhos, sobre pais. Deus está declarando aqui: você vai construir o seu legado para a glória do Cristo. Ei, a tua vida será gerada através de testemunhos, aleluia. Os teus filhos verão os sinais de Deus, a tua prole vai ver os milagres, aleluia. Vai ser natural, o sobrenatural na vida dos teus filhos. Quem está comigo? Quem pode levantar uma de suas mãos e declarar: eu e minha casa nós serviremos ao Senhor, eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor, eu e a minha família seremos abastecidos pela plenitude de Deus. Eu já estou encerrando. O quanto de igrejas que têm sido fechadas aqui no Brasil, não é longe não, no estado de São Paulo, leis que estão sendo promovidas lá no Senado e no plenário, querendo calar a nossa voz, pastores, querendo desmistificar o que é família. Há quem dizer na votação que queria tirar o dia dos pais das crianças na escola, no dia da mãe. Está sendo transmitido e eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras. Mas eu quero declarar que as nossas famílias serão guardadas, a nossa casa será guardada, aleluia. Os nossos filhos vão reverberar na escola uma história de testemunho de milagres. Eu vejo crianças aqui, meu Deus do céu, sendo levantadas como os profetas da próxima geração. Eu vejo lágrimas. A igreja está entendendo. Há uma igreja que está se formando nesses últimos dias. Deus está fragmentando grandes instituições preocupadas apenas com o CNPJ. Deus está levantando um povo. Deus está levantando um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Alguém que declara: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. Eu queria chamar todos os pais aqui na frente. Todos. Eu já vou entregar o microfone, já demorei demais, mas eu não pude deixar de entregar aquilo que Deus colocou no meu coração, pastor Denilson. Queria que você erguesse as suas mãos agora. Agora é um momento de guerra. Querendo desconfigurar a paternidade em nossos dias. Estão querendo desconfigurar o que é legado em nossos dias. Mas eu vim debaixo do poder e da glória e da unção divina para declarar que esse demônio vai cair por terra, porque nós vamos construir um legado que esse mundo jamais viu. Homens, crianças, jovens, pequeninos, que serão como aquele jovem ajoelhado lá onde Joe Wesley orava, dizendo: faz de novo, faz de novo, faz de novo, Senhor. E ninguém menos que Billy Graham, que impactou a Europa, impactou o mundo. Eu quero vos declarar que na noite de hoje, Deus é capaz de levantar crianças aqui para promoverem um avivamento extraordinário que vai impactar o Brasil e as nações. Eu estou debaixo de uma unção profética aqui. Em um ambiente profético, palavras viram decreto. E eu vou profetizar na vida de crianças aqui. Vocês serão promovedores de um avivamento que as nações verão. Alguém está comigo aqui? Vamos orar, meu Deus. Pai querido, nós estamos debaixo de uma unção profética. E nessa noite de hoje nós declaramos, ó Pai, que nós deixaremos um legado na nação.
nós deixaremos um legado no Brasil e no mundo. Pai querido, o inferno não vai desconfigurar a palavra paternidade. O inimigo não vai desconfigurar o legado que os nossos filhos levarão na história. Não vai desconfigurar a obra, o poder, o reino que o Senhor estabeleceu na terra. E não somente isso, desconfigurando paternidade, desconfigurando o legado futuro, desconfigura a igreja. Mas eu venho, ó Pai, na noite de hoje, declarar em nome de Jesus, ninguém vai parar a obra de Deus na terra, ninguém vai parar a igreja, ninguém vai parar o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, a nação eleita, o povo adquirido, a nação eleita, sacerdócio real. É o legado que nós deixaremos para os nossos filhos, em nome de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça. Guarda, Senhor, guarda, Senhor, guarda, Senhor. Guarda, Senhor, guarda, Senhor. Dá saúde para esses homens de Deus, ó Pai. Guarda, Senhor, livra, Senhor, de todo perigo, de toda astúcia do inferno, ó Pai. Proteja-o, Senhor, debaixo da tua proteção de vida, Senhor. E eu quero profetizar, ó Pai, que os filhos deles serão referência na próxima geração. Eu quero profetizar, Senhor, que a prole deles será referência em nome de Jesus. Haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Tenho o privilégio de poder apresentar meu amigo, meu irmão, companheiro de futebol, hein?